14, verso 32 em diante. Livro de Marcos 14, versículo 32 em diante. O tema dessa palavra é a aflição no Getsemane. Espero todos se encontrarem para começarmos a leitura juntos. Aleluia. Alguém pode pegar uma Bíblia e entregar para sua mãe, por favor, para ela acompanhar a leitura conosco? Marcos 14, versículo 32. Nossa Bíblia está assim. Mais uma vez repetindo o tema desta palavra, desta passagem, deste tema de hoje. É a aflição no Getsemane. Glória a Deus. Aleluia. Mais alguns minutinhos e já vamos começar a leitura para todos acompanharmos a leitura divina e totalmente sagrada do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas eu peço para que toda a igreja não fique dispersa, se concentre na palavra do Senhor Jesus e me acompanhe realmente na leitura. Glória a Deus. Porque a palavra é o nosso alimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Amém. Marcos 14, versículo 32 em diante. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Amém. Continue de pé, vamos fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, eis aí, Senhor Jesus, a tua palavra, Pai, que o Senhor concedeu ao meu coração e me confirmou por diversas vezes, para que eu trazesse para os teus filhos, e através dos meus lábios venha sair as tuas palavras, Pai, como uma espada que entra dentro do nosso coração, para que venha mudar e venha, Papai, nos transformar, porque a palavra é o nosso alimento. É a nossa mudança genuína, está somente na tua palavra. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que todo espírito que atua sobre a distração para não prestar atenção na tua palavra, Senhor, eu peço que no raio de 1 quilômetro, Pai, que em 5 segundos ele partam em retirada, porque quando a glória de Deus chegar sobre este lugar, eles serão queimados. E eu te peço, Papai, em teu santo nome, edifica aos corações dos teus filhos, para que a mudança venha a ser genuína, para que venhamos escutar essa palavra, entrar dentro do nosso ser, e venhamos viver essa palavra, venhamos viver essa mudança, Senhor. É isso, Pai, que eu te peço em teu santo nome, Pai, que eu venha diminuir e o Senhor cresça, porque a honra, a glória é totalmente tua, Papai. Te agradeço e te louvo pelo teu nome. Amém. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Como todo mundo conhece, talvez todo mundo conhece um pouco desta passagem, é muito conhecida, mas de suma importância para a nossa vida. Estamos falando sobre as 12 últimas horas que Jesus esteve nesta terra, antes da sua crucificação. Nessas 12 últimas horas ele passou por muitas aflições. Jesus, filho de Maria, filho de José, nascido e criado na região da Judéia, e por muito tempo
ele se preparou para o teu chamado. Jesus, na Bíblia só aparece o nascimento dele e após os 30 anos de idade, que foi aonde começou verdadeiramente o ministério dele. Ele deixou por diversas formas de que devemos viver. Ele veio nesta terra para nos mostrar como devemos caminhar verdadeiramente. Podemos ver que desde Gênesis ao final do Velho Testamento, em Malaquias, Deus levantava profetas, Deus levantava pessoas para que pudessem fazer isso, o que Jesus fez por nós. Mas desde Gênesis até o final do Velho Testamento, não houve sequer um homem voltado totalmente com o seu coração a Cristo. Perguntamos para nós mesmos, poderia sim ser qualquer outra pessoa, mas eu acredito que não poderia ser realmente. Porque Jesus viveu nessa terra, ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele não teve um pecado, não teve uma mancha sequer de pecado. Ele viveu entre nosso meio em pura santificação. Mas ao decorrer do seu ministério, ele foi muitas vezes procurado, caçado, porque ele operava milagres, sinais e prodígios. Ele fazia tudo ao que estava escrito no Velho Testamento. Ele veio para rasgar o véu. Ele veio para fazer totalmente diferente do que estava. Mas eu acredito que quando Deus estava levantando profetas, e esses profetas não tinham a capacidade do que Deus precisava, eu imagino que Jesus olha para o teu pai e diz assim: Pai, eu vou pelos teus filhos da terra, deixe-me ir, deixa eu fazer este papel, deixa eu fazer este papel. E Deus autorizou que ele descesse nesta terra, nascesse de uma mulher virgem, e que fosse totalmente prudente aos mandamentos da terra também, e como também era no céu. E através do seu ministério houve muita perseguição, como acredito que todos nós também temos as nossas perseguições, mas não foi conforme foi a de Jesus. E chegando nesta passagem sobre a aflição no Getsemane, podemos ver que realmente Jesus ele estava angustiado, como está escrito na palavra. Jesus ele tinha os seus 12 discípulos, e chegou um certo tempo que ele já sabia o que iria acontecer, ele já sabia o que iria passar, porque aos olhos carnais os seus discípulos não poderiam ver, mas com os olhos espirituais de Jesus ele já sabia o que ele ia passar. Por isso ele foi até Getsemane. Para quem não conhece, o Getsemane é onde há a prensa do azeite, aonde há a prensa para que saia o néctar da azeitona, para que se torne um azeite verdadeiro e puro. Aleluia. Então Jesus chamou os seus discípulos para que eles fossem com ele para orar. Não era comum que Jesus chamava os seus discípulos para orar, porque a oração dele era individual. Porque como diz também na palavra que Pedro, Tiago e João, por 3 vezes eles adormeceram, mas eu estudei um pouco o motivo deles terem adormecido. Eu cheguei talvez numa conclusão, até confesso que já preguei por alguns momentos, que essa dormência deles foi algo espiritual. Mas por alguns lados que eu estudei, eu vi que eles não sabiam orar. A única oração que eles sabiam, como diz o salmista, era a oração do Pai Nosso. Se fizermos a oração do Pai Nosso, não dura nem 60 segundos.
Mas Jesus disse para eles: ora comigo pelo menos 1 hora. Como uma pessoa que não consegue orar nem sequer por 60 segundos vai orar por 1 hora. Chegou por certo tempo, por eles não terem mais palavra para orar, não sabia mais o que dizer, pedir ou falar, eles adormeceram. Pela primeira vez, Jesus voltou e pegou eles dormindo de novo. Pediram para que ele orasse mais uma vez. Orou pela segunda vez. Jesus afastou mais um pouco, mas Jesus já sabia o que talvez iria acontecer, como diz a palavra. Imagino eu os 12 discípulos que andavam com ele, viam que ele fazia muitos milagres, talvez nunca viu Jesus daquela forma, nunca viu Jesus triste daquela forma. Mas nesse dia a palavra diz que ele estava com o coração angustiado. Então ele olhou para 3 discípulos. Por que ele chamou Pedro, Tiago e João? Eram os discípulos que ele mais tinha intimidade. Eram dos 3 discípulos que mais ele conseguia se abrir com ele. Porque diz a palavra que havia entre o meio aos seus discípulos, quando eles tomaram a Santa Ceia, que haveria um traidor no meio deles. Eu acredito que nesse meio desse discípulo, como Jesus disse, e todos eles se questionaram: Senhor, será que sou eu? Será que talvez seja eu? Mas Jesus não podia falar quem era. Mas Jesus disse: aquele que der um pedaço de pão sobre o prato, ele o pegará. E vocês saberão quem é o traidor. E se passou. Eles subiram somente os 4. Deixaram em um certo tempo, em um certo local. Eles subiram somente os 4. Chegando lá, Deus falou que os 3 ficassem em certo ponto e ele iria mais para frente. O que eu entendo com essa passagem é que pela tua aflição, pela tua luta, pela tua batalha, pode ser a pessoa mais íntima, mas no teu momento é somente você e Deus. É somente você e Deus. Pode ser o teu melhor amigo, pode ser o teu parente, mas no momento de angústia e aflição verdadeira é somente você e Deus. Assim como diz a palavra, que Jesus voltou, se afastou mais um pouco dos 3, e ali ele rasgou o teu coração para Deus, dizendo: se possível, afasta esse cálice de mim, mas que todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Glória a Deus. Eu entendo que no começo, pelo carnal dele, ele já sabia o que ele ia sofrer, pelo lado homem e pelo lado Deus. Ele 100% homem e 100% Deus. Ele já sabia que ele ia passar. Então por isso que ele fez essa oração, pedindo para Deus que aliviasse um pouco do que ele teria que passar, para que se cumprisse os propósitos que Deus tinha na vida de para cada um de nós. Mas ele deixou bem claro: mas que todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ali eu fico imaginando alguns demônios ao seu redor, quando ele fez: se possível, Senhor, afaste esse cálice de mim. Eu acredito que o inferno se levantou e talvez começaram até a fazer festa, mas não, nessa passagem não há um ponto final, assim uma vírgula. Uma vírgula é quando a pessoa para, dá uma respirada e volta a escrever, e volta a falar. Quando ele diz: mas que todavia seja feita a tua vontade, Deus se alegrou de uma tal forma, mas não apartou dele a aflição que ele teria que passar, mas preparou ele no Getsemane. Preparou ele de uma forma que talvez nós mesmos não aguentaríamos. Poderíamos passar por muitos tratamentos que for, não iríamos aguentar. Mas Jesus, apenas uma noite ele foi tratado. E diz: quando ele desceu pela terceira vez, encontrou os seus discípulos dormindo.
e disse: basta, é chegada a hora. É chegada a hora que o Filho de Deus tem que fazer o seu papel aqui na terra. E nisso veio, Judas já havia pegado as duas moedas que havia comprado Jesus, havia contado onde ele estava. E nisso veio um exército para buscar Jesus. Mas notamos que eles estavam no escuro, eles estavam numa noite. Jesus poderia ter corrido, Jesus poderia ter se escondido daquele exército, porque ele já sabia que eles estavam vindo. Mas ele não correu. Quando o exército chegou para buscar ele, ele disse: o exército perguntou: quem é Jesus? Quem é o Filho de Deus? Ele respondeu: sou eu. Ele não correu do que ele tinha para fazer. Ele não foi covarde. Ele poderia muito bem ter fugido naquele momento e ter se preparado mais um pouco. Mas não. Ele assumiu totalmente a responsabilidade e disse: estou aqui. E nisso Judas veio e deu-lhe um abraço em Jesus e deu um beijo no rosto de Jesus. Esse beijo foi da traição, mas esse beijo também foi para mostrarmos a diferença que há numa pessoa que trai e uma pessoa que é traída. Aquela que trai vem com ambição. A pessoa que é traída, ela trata com amor. Ele poderia, Jesus já sabia quem ia ser o traidor. Ele já sabia que através de um abraço ele já ia ser traído. Mas quando ele deu um abraço e um beijo, ele disse assim no ouvido de Judas: Judas, ei Judas, som. Ele disse assim: Judas, meu amigo. Ele não desfez, mesmo sendo um beijo e um abraço de uma traição. Ele disse: ei, meu amigo. E nisso Jesus foi levado à corte para ser julgado, assim como todas as outros fariseus, todas as outras pessoas que cometiam um pecado naquela época. Ele foi levado para ser julgado. Chegando lá, estava ele, fariseus e os mestres sábios da lei, e disse para ele se ele era realmente o Filho de Deus que operava milagres, sinais e prodígios. Mas Jesus disse: se tu que está dizendo. Ele não disse que sim e nem que não. Meia palavra basta para o bom entendedor. E chegando um pouco mais à frente, eles esperaram para saber o que realmente iria acontecer. Eles entregaram Jesus a Pilatos. E Pilatos, para quem não sabe, ele era o rei, o governador daquela época, em que ele tomava todas as decisões tinham que ser passadas por Pilatos. Mas Pilatos, ele conhecia um pouco da história de Jesus. Ele sabia quem era Jesus e respeitava pelo que ele fazia, porque ele conhecia a sua descendência. E chegando ao ouvido de Pilatos, ele tentou resolver de alguma forma. De alguma forma ele tentou apartar esse sofrimento de Jesus. E disse ao povo, reuniu todo o povo e pediram a opinião de cada um, pediram a opinião de todos, para que não ficasse somente numa opinião individual, mas todos que viram o que Jesus tinha feito sobre a terra, mesmo assim quiseram crucificar Jesus. Mesmo assim quiseram apedrejar Jesus.
por todos os feitos que ele tinha feito, por tudo que ele tinha feito. Então Jesus foi a tua sentença. Ele foi crucificado. Ele recebeu a tua sentença por algumas chibatadas. Ele foi açoitado com 39 chibatadas. 39 chicotadas. Mas esse chicote se chamava Azarote. Esse chicote ele tinha 12 pontas. E em cada ponta ele tinha um pedaço de osso de um animal. Então cada chibatada valia por 12. 39 vezes 12, 468 chibatadas. Cortes em suas costas. Cortes profundos sobre as tuas costas. Vimos nessa passagem que não somos realmente nada. Olha o que ele passou por cada um de nós. E muitas das vezes nem sequer damos reverência ao Senhor, nem sequer tiramos um tempo para agradecer por tudo que Ele fez, nem sequer adoramos da verdadeira forma que tem que ser adorado, nem sequer venhamos adorar o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Deixamos de adorar pelo que Ele é e só notamos os sinais e milagres que Ele faz entre nosso meio. E esquecemos de ver o que Ele é na nossa vida. E não parou por aí. Depois dessas 468 chibatadas nas suas costas, Ele não poderia ter tomado mais, porque existia uma lei sobre 40 chibatadas a um judeu. Era uma lei, porque se passassem deste número, o juízo de Deus viria sobre a vida de cada um em que fez aquilo, que deu aquela chibatada. Então eles fizeram a máxima chibatadas possíveis, e foram 39, porque não poderiam passar de 40. Mas sobre os estudos, uma pessoa normal, na 11ª chicotada, ela já cai ao chão, ela não aguenta. O corpo dela já não aguenta, de tanta adrenalina, de tanto sofrimento sobre a pele da pessoa, sobre o corpo do ser humano normal. A pessoa não aguenta. Mas Jesus ele aguentou 39 chibatadas. Ele foi açoitado de uma tal forma, de uma tal maneira, que nem valorizamos isso que ele fez. Talvez deixamos de vir adorar o Senhor Jesus por bobeira, por nada, por simples doença, não sei, seja lá o que for, qual o motivo que você deixa de vir adorar o Senhor Jesus. Mas lembra-se, cada chibatada que ele foi açoitado naquele dia, era para sermos nós. Entenda o valor que foi dado sobre a vida de Jesus para cada um de nós. Mas não para por aí. Pegaram ele por um pano, enrolaram ele para que estancasse aquele sangue das suas costas. Porque diz que um ser humano, no mínimo que ele perderia, tomando tudo isso de chicotadas, no mínimo seria 3 litros de sangue perdido. Então enrolaram um pano sobre Jesus e mandaram ele para uma prisão, mandaram ele a um cativeiro. E no dia seguinte ele seria crucificado, ele seria morto, como fosse uma pessoa qualquer que cometesse um crime naquela época. E mesmo assim Pilatos ele tentou achar alguma outra forma de tirar Jesus daquela angústia que ele estava passando, daquele sofrimento. E ele achou. Naquela época, na festa de Páscoa, um dos prisioneiros que fosse preso naquela época poderia ser solto na festa da Páscoa. Então Pilatos ele encontrou uma forma de libertar em quem ele acreditava.
mas que ele tinha que ter a ordenância, ele tinha que impor o que ele era um governador. Então ele reuniu mais uma vez todos os povos, todas as pessoas, e colocaram de um lado Jesus, e colocaram do outro um ladrão muito conhecido por nome de Barrabás. Um ladrão em que Pilatos, ele imaginou, se um homem que seguia todos os mandamentos de Deus e um ladrão, o povo vai escolher o ladrão a ser crucificado. Então fizeram uma votação e escolheram crucificar Jesus, mesmo ele não ter feito um pecado sequer. E disseram: soltem a Barrabás e crucifiquem a Jesus. Chegou no dia seguinte, levaram Jesus a ser crucificado na cruz. Mas para ser crucificado, a maior vergonha para o judeu era o seu nudismo, era ficar nu na frente de pessoas. Mas eles teve que tirar aquele pano das costas de Jesus. Vocês imaginem, 468 feridas abertas em uma vez só, com um puxar de pano, e todas as tuas feridas foram abertas. Vocês já imaginaram e pensaram esta dor que eles poderiam ter passado por nós? Mas não para por aí. Eles teriam que prender Jesus naquela cruz. E diz na palavra que todas as pessoas que iam à crucificação, a cruz era feita 5 dias antes, para que coubesse na estatura e no tamanho do corpo da pessoa que ia ser crucificada. Mas como poderia ser feito 5 dias antes uma cruz para Jesus, se em uma noite ele já estava preso e estava sendo culpado de ser crucificado? Então notamos que essa cruz não era para Jesus, porque a cruz era maior do que seu corpo normal. Então colocaram um prego sobre a sua mão. Até então o tamanho foi o suficiente, mas para colocar na outra mão já não era o mesmo tamanho. Jesus era menor do que o tamanho da cruz, a cruz era maior. Então eles tiveram que deslocar o teu ombro para chegar ao tamanho certo, para se bater o prego. E os teus pés não dariam o tamanho, porque antes deles fazerem a cruz, eles furavam aos 3 cantos, nos 2 braços e nos pés, para que na hora de bater o prego, batesse mais rápido. Mas como aquela cruz não era para Jesus, eles não colocaram o prego somente nos teus pés, colocaram 2 pregos nos seus pés, um para prender o primeiro pé e outro para prender os 2 pés. Então notamos que era uma dor terrível. E ao colocar Jesus sobre o buraco para ele ficar de pé, eles soltaram. Eles não teriam cuidado para soltar, vamos dizer, um ladrão, uma pessoa que já ia morrer naquela cruz. Então eles soltaram com toda a força possível. Jesus bateu com tudo e o seu corpo estendeu para frente. E se formos notar, uma pessoa que está com o seu corpo totalmente para trás, com o seu peso para frente, não consegue respirar por 12 minutos. Então ele teve que fazer um esforço físico para voltar seu corpo para trás, para que ele não viesse morrer de uma forma asfixiada ou de uma outra forma. Ele tinha que morrer de uma forma que seria honrosa para ele, honrosa para teu Pai. E não existia somente Jesus naquela cruz. Tinha de um lado um ladrão
e do outro mais um ladrão. Então notamos que ele foi crucificado como uma pessoa qualquer, como uma pessoa sem o mínimo valor. Ele estava totalmente machucado, ferido. Foi posto também sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos de no mínimo 7 centímetros cada espinho. E não foi somente colocado sobre a sua cabeça, foi apertado sobre a sua cabeça. E aqueles espinhos enfincaram sobre as suas testas e o teu corpo cabeludo. Ele estava naquela cruz, passando dor, passando uma humilhação, porque ele estava nu. E as pessoas caçoando ele. Mas olha como que é tão asqueroso o inimigo. Do lado dele tinha um ladrão, que para mim eu acredito que ele estava endemoniado, realmente. Porque ele disse assim: por que tu não desce daí se não é o Filho de Deus? Por que tu não desce daí? Mas aí de um outro lado tinha um anjo e o demônio. O anjo e o demônio, né? De um lado o anjo e do outro lado o demônio. Do outro lado, que estava também preso, levantou suas cabeças, inclinou e disse: amigo, nós sim somos merecedores de estar nessa cruz. Mas ele não sequer cometeu um pecado. Ele notou naquele momento que Jesus não era uma pessoa qualquer. Naquele momento ele viu quem realmente era Jesus e reverenciou a ele. Ele notou que Jesus era sim o Filho do Messias. E aquelas pessoas que estavam ao seu redor, estavam em volta, estavam apedrejando ele, estavam caçoando dele. Mas somente Maria e o teu melhor amigo estavam com ele, tua mãe e teu melhor amigo, João. Nos nossos momentos difíceis, a gente tem que valorizar a família que a gente tem. A gente tem que valorizar as pessoas que realmente estão nos levando a Cristo, estão levando ao verdadeiro caminho. E com essa passagem, eu entendi uma coisa. Jesus ele pôde olhar para o lado esquerdo. Ele olhou porque ele conversou com o preso, com o ladrão. Ele pôde olhar para baixo porque ele conversou com a tua mãe e teu melhor amigo. Ele pôde olhar para o lado direito, que também estava um ladrão. Ele olhou. Ele pôde olhar para cima. Ele também olhou para falar com o teu pai. A única coisa que ele não poderia olhar era para trás. Nós não temos que nem por momento algum olhar para trás. Jesus ele não murmurou porque ele estava lá. Ele não reclamou por tudo que ele estava passando, por mim e por você. Ele não sequer olhou para trás. Aquela cruz a gente entende que não podemos olhar para trás. Se quisermos olhar para um lado, podemos olhar se foi em Cristo. Podemos olhar para o outro, podemos. Podemos olhar para baixo, podemos. Podemos olhar para o alto, sim, também podemos. Mas nós não podemos olhar para trás. Não podemos voltar a estaca zero da onde viemos. Ele poderia sim, muito bem ter descido daquela cruz. Mas se ele tivesse descido daquela cruz, nós não estaríamos aqui hoje, porque não se cumpriria o que teria que se cumprir. A nossa vida foi paga por um alto preço naquela cruz. Foi paga assim com sangue. E não paga somente por aí. Deram para ele vinagre, que ele bebesse. Mas se formos ler na palavra, como que eles deram esse vinagre para Jesus, notamos que foi um ato de muita crueldade. Foi posta
o vinagre sobre uma esponja. Naquela época, essa esponja era usada. Alguém sabe me dizer o porquê que era usado e em qual ocasião era usada aquela esponja? Talvez não. Mas se viemos estudar um pouquinho sobre a cultura daquela época, da região da Judéia, de Jerusalém, vimos que naquela época existiam somente banheiros públicos. Era difícil quem tinha banheiro em sua casa. Eram todos postos um do lado do outro para fazer as suas necessidades. E em meio aonde eles se sentavam para fazer a sua necessidade, passavam um córregozinho e tinha uma esponja enfiada no pauzinho, que era para eles se limparem. Essa esponja foi pega, mergulhada no vinagre e posto na boca de Jesus. Ele passou por tudo isso. Ele foi subitamente humilhado para você sequer chegar na casa do Senhor Jesus e não adorar de corpo, alma e coração. O que adiantou ele sofrer naquela cruz por mim e por você, para você não ter sequer um minuto de reverência ao Senhor, nem sequer ter um minuto de respeito com o Senhor? Ele nos chama de filho, Deus nos chama de filho. Mas o que estamos fazendo para ser chamados de filho? O que estamos fazendo para ter essa intimidade com o Senhor, para ser chamado de filho? Porque para ser chamado de filho tem que ter realmente uma intimidade talvez com Deus. Porque se você não é criado com teu pai, se você nem sequer conhece seu pai, você não chama ele de pai, e talvez ele também não te chama de filho. Mas Deus, ele te chama de filho, e não criatura. Criatura tu era quando estava no mundo. Mas quando você aceitou verdadeiramente Cristo Jesus em teu coração, você passa a ser um filho. O que ele passou naquela cruz, você consegue talvez imaginar o que ele passou por você? Você consegue voltar o teu coração a pelo menos dizer a ele o quanto você é grato por isso? Se nós passarmos o dia inteiro, uma noite inteira, uma semana inteira, um mês inteiro, um ano inteiro, uma vida inteira somente agradecendo, ainda faltaria agradecimento para ele. Faltaria agradecimento para Jesus, porque ele fez aquilo lá naquela cruz por nós. Essa é uma das maiores correções que podemos ter. Olha o que Jesus fez por cada um de nós. Ele nem mesmo te conhecia, talvez a gente nem era nascido, nem sequer poderíamos imaginar. Mas ele fez aquilo por amor a mim e a você. Ele passou por tudo que tinha que passar por amor a mim e por você. Esse amor, sabe como você pode talvez demonstrar um pouco? É quando você pisa daquela porta para dentro e realmente presta atenção no culto. É realmente você vir cultuar ao Senhor. Não somente vir na casa dele porque não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer na tua casa, não quer talvez enjoou da Netflix ou enjoou de qualquer outra coisa, enjoou do Instagram, Facebook, seja lá o que for. Nós temos tempo para fazer tudo, o dia inteiro. Mas se você não tirar um tempo para agradecer, pelo menos o dia que você está vivendo, bem digno daquela cruz, você não foi. Aquela cruz esse ato que Jesus fez por cada um de nós, a gente tem que ter pelo menos uma reverência ao Senhor. Não é qualquer pessoa que fazeria isso por nós. Alguém daqui entregaria teu filho para morrer por um povo? Alguém entregaria o teu filho unigênito para morrer por cada um de nós? Ninguém teria essa coragem. Talvez nem mesmo eu. Eu não teria talvez essa coragem. Mas Deus teve essa coragem e mandou Jesus para esta terra, para viver como nós, passar o que passamos, viver da forma que vivemos, sofrer o que sofremos,
para nós entendermos o caminho que devemos seguir, o que devemos fazer para Cristo Jesus. Eu quero convidar a todos a se colocarem de pé.